Bom, eu vou falar desse assunto da jornada do M&A, como preparar a sua empresa para uma transação de levantamento de capital. Um assunto que interessa bastante os empresários que estão nesse momento da sua vida empresarial, considerando essa possibilidade de um eventual processo de fusões e aquisições, e é o que a gente mais vê lá no escritório em relação a essa necessidade, ou seja, como eu vou preparar a empresa para esse processo. Então, vou passar aqui alguns slides que a gente vai acompanhando juntos. Primeiro nós vamos falar aqui dos principais fatores para a venda da empresa ou levantamento de capital. É aquilo que a gente mais vê quando essas empresas nos procuram, quais são as razões para isso. Ou essa empresa está com dificuldades no empreendimento, naquele determinado momento, ou então ela tem uma situação de aposentadoria do fundador, o fundador está cansado, ele já não tem mais força para seguir com os negócios, ou então uma troca de gestão que ele visualiza como benéfica para o negócio, uma decisão estratégica de mercado, a possibilidade de acessar novos mercados, ou seja, um ganho de market share e aumento da abrangência da marca, redução de custos, é outra possibilidade que a gente vê também com muita frequência, falha gerencial ou compartilhamento de gestão, busca por um assessor e investimentos em novos negócios. Essas são as razões que a gente identifica lá na empresa mais frequentes para as empresas que nós já atendemos. Não necessariamente a gente pode dizer que essas são as razões mais adequadas, porque a gente tem outras situações que justificam uma operação como essa. No entanto, é o que a gente mais vê que causa às empresas esse interesse na busca desse tipo de negócio. Porém, como eu falei, como deveria ser isso, né? Em quais condições que realmente faria sentido um processo de M&A ou de levantamento de capital? Essa empresa tendo um crescimento estratégico, ela buscando um crescimento estratégico, ela buscando uma consolidação de mercado, além disso, uma inovação ou uma tecnologia que ela está vendo uma sinergia dessa operação, uma melhoria de eficiência e uma diversificação de portfólio. Todos esses motivos aqui nós consideramos como mais estratégicos para uma operação como essa, porque nesses casos realmente vai se haver um ganho na operação. Além disso, aqui enfrentamento de desafios do mercado que são naturais a essa operação. E a gente falou da preparação. O que a gente acaba vendo lá no escritório? Muitas das vezes um empresário, uma empresa decide fazer uma busca de capital ou busca de sócio, mas ele quer fazer com a empresa do jeito que ela está, naquele momento, com aquela fotografia. E o problema é que a empresa muitas das vezes não está pronta, né? Ela não está pronta para um casamento, ela não está pronta para uma união de interesse. E quando a gente inicia um processo de venda dessa forma, o que acontece é que a gente queima oportunidades, a gente queima etapas e acaba prejudicando a própria empresa. Então, o que a gente sempre fala para os clientes antes de ir ao mercado, você precisa se preparar. E é o mesmo raciocínio do casamento, né? Antes de eu assumir uma relação, eu vou me preparar para que isso ocorra da forma melhor possível. Por isso que a gente coloca para as empresas quais seriam essas etapas para se decidir chegar nesse ponto, né? Primeiro você tem que ter um motivo certo, né? E a gente falou desse motivo certo no últimos slides. Quais seriam as razões mais adequadas para essa operação? Além disso, preparar a empresa para a venda desde já e vendê-la no momento mais adequado. Outra coisa que a gente fala muito lá no escritório é a melhor empresa para a gente trabalhar uma eventual venda é aquela empresa que não precisa ser vendida. Essa está em melhor condição, porque geralmente ela está com a saúde financeira muito boa, ela está com uma boa governança
ela está com processos e procedimentos internos satisfatórios e está gerando caixa, gerando lucro para o sócio. Então ali não tem problema. E geralmente são essas empresas que são as ideais, porque o investidor identifica isso. Então, se ela não estiver precisando da venda, ela vai ter muito mais condições de um êxito numa operação dessa. A identificação, quantificação e análise dos passivos da empresa é outro ponto que a gente precisa considerar antes de ir ao mercado. Muitas das vezes a empresa está com dívidas que podem comprometer significativamente a sua valuation e qualquer resultado futuro ser comprometido. Então, os passivos é importante ser avaliado, embora ele não seja um impedidor, porque no pagamento do cheque, no momento da transação final, a gente consegue descontar esse passivo, mas obviamente ciente de que isso vai impactar a valuation. A avaliação da empresa é outro ponto que muitas das vezes, quando a gente vai ao mercado, a empresa, na ânsia de conseguir um negócio, um investimento, ela acaba negligenciando. Eu já sei quanto vale o meu negócio, é o que mais a gente escuta, né, dos nossos clientes. Eu tenho meu sentimento, meu feeling, eu tenho meu suor envolvido, eu que construí isso aqui e eu sei por quanto eu quero vender. Mas não é assim, né, porque o mercado ele não tem sentimento, o mercado não tem coração, ele não quer saber do seu suor, ele quer saber do número frio na frente dele. Então a valuation é muito importante para a gente chegar nesse número frio. E esse número frio, uma valuation criteriosa, vai poder mostrar e dar segurança para que você vá ao mercado sem receio de estar com caráter subjetivo envolvido. É claro que depois dos demais, talvez o próprio Gerd venha falar um pouco sobre isso. Na parte de valuation, nós temos vários critérios de métodos de cálculo e não existe um método mais correto do que outro, depende do negócio, mas uma valuation criteriosa pelos métodos usuais de mercado e, sobretudo, se ainda fizer uma média ponderada entre esses métodos, nós vamos encontrar um valor frio, teoricamente justo e razoável para essa empresa. E preservar o sigilo ao longo de todo o processo. Isso aqui é um dos pontos mais importantes, porque muitas das vezes a gente vê o próprio empresário na ânsia também ali de estar sempre se comunicando com as pessoas e vendo oportunidades, ele falar demais. E isso acontece, já aconteceu várias vezes com algumas empresas que a gente assessorou. Nós temos a rádio interna da empresa, que acaba sabendo da transação, isso acaba vazando internamente, isso traz sequelas gerenciais, empregatícias e de conforto da equipe, porque uma situação de M&A traz uma incerteza interna na empresa perante os seus empregados e colaboradores, e não apenas isso quanto em relação a concorrentes, né? O perigo que é você sair ao mercado dizendo que está em um processo de venda sem o devido cuidado. Já aconteceu casos conosco de clientes que nessa ansiedade toda acabaram recebendo na empresa concorrentes que supostamente iriam fazer uma proposta, e esse concorrente só foi lá realmente para colher informações confidenciais, né, Walter? E depois disso, um abraço. Poxa, mas ele não me ligou mais, ele não falou mais nada, eu estou aqui aguardando o retorno, e depois cai a ficha. O cara veio aqui para sondar meu negócio, espionar, pegou informações privilegiadas e agora vai aí concorrer comigo com isso. Por isso a importância dessa preocupação do sigilo, e como a gente representa essas empresas, a gente ter todos os documentos, né, de confidencialidade necessários. Bom, e a última, atuar com transparência e honestidade. É um princípio nosso lá, a gente conversa muito isso. Não adianta você esconder do potencial investidor situações negativas da sua empresa, porque uma hora isso vai aparecer. A poeira debaixo do tapete, ela sempre aparece, ou ela vai aparecer numa pré-due diligence, ou ela vai aparecer numa valuation, ou na auditoria, na due diligence em si, ou ainda que não apareça naquele momento. É possível aparecer até depois de uma transação fechada. E dependendo dos documentos do negócio,
é possível a parte prejudicada até mesmo pedir indenizações por conta disso. O direito americano, ele prevê muito esse tipo de situação. Você tem o dever de informar, né? Se você não informa, presume-se que você está já de má fé. Então você já está violando esse tipo de boa-fé contratual, né? E cada vez mais o nosso direito brasileiro, ele busca se basear no direito americano, que é o mais evoluído nessa área de fusões e aquisições. Aqui as principais etapas do processo, né? A análise e preparação da empresa, a pré-diligência, evaluation. Na pré-diligência a gente consegue detectar muita coisa, como eu falei, pontos de melhoria antes de ir a mercado. Não adianta ter pressa. Eu quero apresentar, eu preciso fazer a operação agora. Calma, não é o momento. Vamos ver primeiro os documentos, pede uma lista, o checklist do documento, vamos levantar, né? Como que está realmente a situação da empresa, o que pode ser melhorado, porque do contrário você só vai se queimar, vai perder o seu tempo, o nosso e o de um investidor, só está se queimando, não vale a pena, né? Confidencialidade, prospecção de targets, ou seja, um documento aí prevendo todo o sigilo da operação. Hoje cada vez mais se discute a extensão dos acordos de confidencialidade, por quanto tempo eles poderiam se vigorar, a extensão desse acordo e até potenciais indenizações por violações, né? Então é possível deixar bem protegida essa prospecção de targets. Assinatura de pré-contrato, evoluindo o procedimento, aí a gente está falando de memorando de entendimento, o MBO, que é uma oferta não vinculante, o term sheet, né? Também é possível. E aqui só fazendo um parênteses, a gente tem dois tipos de oferta, né? Nós temos uma oferta não vinculante, que é aquela que não se tem a intenção de fato de vincular um negócio. Então a empresa vai fazer essa oferta para essa empresa e não se comprometer. Já a outra é a vinculante, que estará automaticamente vinculativa. Aqui a due diligence que a gente falou, auditorias, e aí sim na auditoria, como eu falei, aparece essa poeira debaixo do tapete, vai aparecer, não vai adiantar você esconder. E a estruturação do negócio em si, elaboração de contratos, a parte de CAD, dependendo do tipo de negócio, do tamanho da empresa e da concentração, é possível que uma agência como o CAD, ela não autorize essa transação. E aí vem a parte final, tão esperada, que é o fechamento e pós-fechamento, que é o pagamento das condições vinculantes. Esse processo todo, ele pode demorar de 6 meses a 18 meses, 24 meses, tudo depende do negócio. O que a gente pode falar para vocês é que quando a gente depara com investidores seriais, ou seja, fundos de private equity, venture capital, ou empresas que estão buscando consolidação setorial, os processos de M&A tendem a ser muito mais rápidos, porque já tem uma bagagem, uma experiência de vários outros feitos, então tem as etapas já muito bem delimitadas. Agora, quando a gente fala de um investidor, um potencial comprador casual, o momentâneo daquele negócio, esse processo tende a ser mais lento, porque essa empresa compradora mesmo, ela não tem a experiência com outros processos. Então o jurídico dela é mais lento, os assessores financeiros dela são mais cautelosos, não há um histórico de transações. Isso a gente vê com frequência lá também na empresa. E aqui a parte talvez mais complexa de uma operação, que é a integração posterior, né? Quantos casos de insucesso a gente já viu por ausência de integração posterior? E aí a gente está falando de cultura, organização, procedimentos, mas principalmente cultura, né? Porque é um desafio muito grande, nós estamos falando de seres humanos e empresas com históricos e perfis diferentes. Então, muitas das vezes, esse é o maior desafio na conclusão. Eu trouxe aqui alguns fatos para a gente considerar em qualquer operação. Isso é indiscutível. A pandemia deixou os procedimentos de M&A e levantamento de capital ainda mais criteriosos, o que já era, obviamente, por natureza criterioso, aumentou ainda mais a preocupação dos riscos, que tudo pode acontecer. Por exemplo, um risco que hoje tem sido muito aplicado por empresas de private equity é relacionado a material adverse
conditions, ou seja, condições adversas. E o que a gente tem visto nos documentos é a inclusão da cláusula MAC, que é Material Adverse Clause, que prevê situações imprevistas que podem ocorrer depois até mesmo do fechamento. Uma dessas, por exemplo, veio oriundo desse período de pandemia. Aquelas empresas que tinham essas cláusulas conseguiram rever muitas das condições pós-deal, né? A questão da pre-due diligence ajuda nas transações de M&A. Isso aí, acabamos de falar, isso é outro fato. Embora muitas das vezes a empresa que está conversando sobre uma eventual venda, ela considere isso segundo plano. Vamos apresentar primeiro, eu não quero preparar nada, não quero fazer pre-due diligence, eu acredito no meu negócio. Meu negócio é muito bom. E quando você vai ver, por um olhar frio, não é bem assim. Outro fato são os riscos políticos que podem impactar uma operação de M&A ou levantamento de capital. É necessário dizer, tudo depende do momento. É o que a gente mais vê. Por isso que a gente vê os ciclos do M&A, né? Uma hora está aquecido, outra hora cai. Uma hora está aquecido, outra hora cai. Pô, não tem cliente, ou então não tem empresa querendo ir ao mercado, ou não tem comprador. Porque não tem mesmo, o momento político não é favorável. Fica quietinho e espera o momento. É cíclico, né? E crises impactam operações de M&A ou levantamento de capital, tanto da forma positiva ou negativa. Aqui a gente não está falando da parte política, mas crise econômica, que pode ou não ser gerada por questões políticas. E isso tem tanto o lado positivo quanto o negativo, porque você pode ter gente procurando oportunidade na crise, como gente na defensiva nessa crise. E aí a gente sente também lá na empresa a dificuldade de dar prosseguimento a determinados negócios. Aqui a gente vê os erros comuns de todo o processo, a não realização de uma due diligence detalhada, como a gente falou, que vai detectar esses problemas, a falha ao planejar essa M&A, erros na valuation, isso aí a gente vê com frequência, né? Não envolver os especialistas certos, e a gente pode considerar, nesse caso aqui de especialistas certos, é claro que a empresa ela pode ir ao mercado sozinha, se ela quiser. E algumas vão. Qual o problema disso? O problema disso é que você não tem alguém que te proteja e que te dê um escudo nas negociações e discussões. Quando você tem um assessor financeiro conduzindo o processo, você está muito mais protegido. Você está muito menos propenso a colocar o calor da emoção e se sujeitar a determinadas condições que você poderia evitar caso estivesse com essa proteção. Falei o exemplo desse empresário, abriu a porta da casa, esse aí vai ser o meu investidor. Quando viu, levou todas as informações da empresa. Alguns cases de sucesso que a gente pode aqui destacar. Nós temos aí vários cases que deram certo em M&A e vários que deram errado, né? E que a gente pode levar isso como reflexão. Bradesco e Nextera, em 2020, o banco adquiriu uma empresa de tecnologia para ampliar sua presença no setor, por meio das soluções digitais aos seus clientes. Itaú e Unibanco, em 2008, os dois bancos se fundiram e formaram o Itaú Unibanco com o objetivo de fortalecer o mercado. Também outro case de sucesso está até hoje, né? Essas duas empresas colhendo os frutos disso. Ambev, Quincariol, em 2011, adquiriu a cervejaria artesanal, que era uma das principais do Brasil, também se consolidaram bem no setor. Magazine Luiza e Cabum, embora o Magazine Luiza esteja num momento difícil, mas foi uma operação de M&A de sucesso. E aqui também Coca-Cola e AIDS, 2018, o objetivo da Coca-Cola era ampliar a sua oferta e conquistar uma fatia maior de mercado. Facebook e Instagram, dando certo até hoje, talvez tenha sido a mais estratégica a operação lá do grupo lá do Zuckerberg, porque o Instagram hoje praticamente passou o próprio Facebook, né, em presença. E Sadia e Perdigão, 2009, também se consolidaram ainda através da BRF, também outro case de sucesso. Magazine Luiza acabou aqui, repetiu. E LinkedIn e Microsoft. Esse aqui é bem interessante também. O LinkedIn foi adquirido aí pela Microsoft, do grupo do Bill Gates, e hoje cada vez se amplia mais como uma rede profissional mais conhecida no mercado. Porém, a gente tem casos de fracasso também que ocorreram e que também trazem reflexões, se a gente for ver as razões desse fracasso. A fusão da UOL e da Time Warner, o acordo entre as gigantes, pelo valor de 350 bilhões em 2000.
mas apenas 2 anos depois, a empresa incorporada relatou uma perda de 99 bilhões de dólares. E aí a gente vê aqui o motivo, diferença em culturas e sinergias, falando disso aqui. Né? E acontece mesmo, ainda mais numa fusão. Né? A gente também atua muito para a área de energia, óleo e gás. A gente está acompanhando aí nos bastidores a conversa da 3R Petróleo com a Enalta. E o que tem mais sido tratado no Conselho de Administração das duas empresas é a questão de governança e cultura. Se vai haver uma integração que realmente faça sentido para as duas empresas. Elas que operam, sobretudo, no Nordeste, na área onshore. eBay e Skype. A gigante do comércio eletrônico, eBay comprou Skype por 2,6 bilhões em 2005, pensando que compradores e vendedores poderiam se conectar melhor através de vídeo pelo Skype. A aquisição foi um grande fracasso, com usuários continuando a preferir o e-mail para organizar e executar suas transações. E desnecessário dizer que o Skype foi totalmente suplantado também por Google Meets, por Teams e por aí vai. Né? Então ficou obsoleto aí no mercado. E aqui na área farmacêutica, Bayer e Monsanto, aqui o Werner Baumann, fundador. Hoje é um grande dia da operação, hoje é um grande dia. Mas depois disso, isso foi em 2018, depois disso o Wall Street Journal chamou a aquisição de 63 bilhões de dólares, um dos piores negócios corporativos da memória recente. Né? Então, casos de fracasso também variam e são diversos. Por isso, a preocupação. Se você não faz e não tem aquela preocupação prévia, você ainda está ainda mais suscetível a isso. Se essas empresas desse tamanho, que tem dentro da sua equipe departamento de M&A interno, com contadores, economistas, advogados, e não conseguiram prever ou eliminar o risco total do fracasso, imagine empresas de médio porte, pequeno para médio, médio para grande, que não têm essa preocupação ou negligenciam essas situações. Aqui a liderança transformadora, aquela que vai além do simplesmente gerenciar equipes e tarefas. Aqui apenas uma frase, e aí vamos lá, principais causas do fracasso. Aí a gente analisando esses casos aqui, dados errôneos e avaliação incorreta, pagamento excessivo por uma empresa, otimismo demais, esse é o melhor negócio, vamos dar uma sorte imensa ao fazer esse negócio, baixo envolvimento do sócio ou proprietário da empresa, do pós-bio, isso acontece muito. Eu quero que você fique no board. Aí o cara que fica, geralmente já foi comprado, já colocou o cheque no bolso, aí diminui o ritmo, diminui a velocidade, isso prejudica a empresa compradora, porque ela precisava daquela expertise, daquele conhecimento do fundador, daquele nome que ele tinha no mercado, e ele não está entregando mais. Interpretação errônea de resultados, recursos limitados e volatilidade de fatores econômicos, como a gente falou, causado por política ou crises econômicas. Cada fracasso ensina um homem algo que ele precisava aprender. Aí a gente faz essa pergunta, sendo bem objetivo na apresentação, que nós temos a dos nossos outros colegas, e nós estamos preparados. A nossa empresa, ou aquela empresa que a gente tem contato, ou aquele amigo, se vão ter essa preocupação e esse cuidado para não fazer uma transação que seja um fracasso, que seja um fiasco. Então, eu vou abrir aqui rapidamente, se alguém tiver uma pergunta, fica à vontade, do contrário.